Desde que nos casamos, minha esposa e eu sempre soubemos que queríamos ter uma família. No entanto, após meses de tentativas frustradas e de inúmeras visitas ao médico, recebemos a notícia de que conceber naturalmente seria difícil para nós. Aquela informação foi um golpe duro, mas decidimos que não desistiríamos do nosso sonho de sermos pais. Consideramos várias opções. Após muita pesquisa e reflexão, optamos pela inseminação artificial. Optamos por fazer o procedimento de maneira caseira, acreditando que seria menos estressante e mais íntimo. A decisão foi tomada com base em muitas conversas, pesquisas e um desejo profundo de nos conectarmos emocionalmente com o processo. Além disso, queríamos evitar a atmosfera clínica e fria de uma clínica de fertilidade. Buscamos orientação e suporte de amigos próximos e familiares, muitos dos quais nos apoiaram incondicionalmente. Escolhemos um doador que nos foi recomendado por amigos de confiança. Ele era um conhecido distante, alguém que parecia compreender a importância e a sensibilidade da situação. Desde o início, deixamos claro que seu papel seria exclusivamente como doador, sem qualquer responsabilidade ou envolvimento na criação da criança. Formalizamos um contrato informal, no qual ele concordava com todas as nossas condições. Parecia um acordo justo e seguro para todas as partes envolvidas. As primeiras tentativas foram decepcionantes, mas não desistimos. Mantínhamos a esperança viva, apoiando-nos mutuamente em cada passo do processo. Finalmente, após algumas tentativas, minha esposa descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e uma sensação de alívio indescritível. Era como se todo o nosso esforço, paciência e perseverança tivessem finalmente sido recompensados. Compartilhamos a notícia da gravidez com nossos familiares e amigos mais próximos. A felicidade deles só aumentou a nossa. Sentíamos que estávamos prestes a embarcar em uma nova e emocionante jornada juntos. Começamos a fazer planos, a decorar o quarto do bebê e a pensar em nomes. Cada dia que passava, nossa excitação e nosso amor pelo bebê cresciam. No entanto, mal sabíamos que nossa felicidade estava prestes a ser abalada. O que começou como um sonho realizado logo se transformaria em um pesadelo, com consequências que nunca poderíamos ter previsto. Mas, por enquanto, vivíamos cada momento com esperança e alegria, ansiosos pelo futuro como uma nova família. Os primeiros meses da gravidez foram de pura alegria e expectativa. Minha esposa e eu estávamos mergulhados nos preparativos para a chegada do nosso bebê. Pintamos o quarto em tons suaves de azul e verde. Compramos móveis novos e passávamos horas discutindo os nomes possíveis. Cada pequeno movimento que sentíamos no ventre da minha esposa era motivo de comemoração. Estávamos vivendo um sonho e nada parecia capaz de abalar nossa felicidade. No entanto, por volta do 5º mês de gravidez, comecei a notar um comportamento diferente no doador. No início, ele parecia apenas curioso sobre o progresso da gravidez, o que consideramos normal. Mas, com o tempo, sua presença tornou-se cada vez mais constante. Ele aparecia em nossa casa sem avisar e queria participar das consultas médicas. Mesmo quando gentilmente recusávamos, ele insistia em estar mais presente. Minha esposa e eu nos sentimos desconfortáveis com a situação. Em uma tentativa de resolver as coisas de maneira amistosa, decidimos conversar com o doador e lembrar-lhe do acordo que havíamos feito. Sentamo-nos com ele na sala de estar, e tentei explicar calmamente que apreciávamos sua preocupação, mas que sua participação estava indo além do combinado. Para nossa surpresa, ele revelou que havia mudado de ideia. Disse que, ao longo dos meses, sentiu uma conexão profunda com o bebê e que agora desejava ser parte ativa na vida da criança. Argumentou que, embora inicialmente tivesse concordado com os termos, agora se via como pai e queria ser reconhecido como tal. Fiquei em choque. Por um momento, não consegui encontrar palavras. Minha esposa tentou argumentar que o acordo era claro desde o início e que não podíamos simplesmente mudar as regras no meio do jogo. Mas ele estava irredutível. Sua postura nos deixou inseguros e apreensivos. O que deveria ser um acordo simples e direto estava se transformando em um pesadelo. Nos dias seguintes, o desconforto apenas aumentou. O doador começou a enviar mensagens e a ligar com frequência, insistindo em discutir a questão. A pressão emocional estava começando a afetar minha esposa, e eu temia pelo bem-estar dela e do nosso bebê. Decidimos, então, procurar aconselhamento legal para entender nossas opções. O advogado nos explicou que, embora tivéssemos um acordo informal,
a complexidade da situação exigia um contrato formalizado. Ele também nos alertou sobre as possíveis complicações legais, especialmente em casos de inseminação artificial caseira. Saímos do escritório do advogado com um misto de esperança e medo, sabendo que precisaríamos de toda a ajuda possível para enfrentar o que estava por vir. Enquanto isso, o doador também havia contratado um advogado e estava determinado a levar o caso aos tribunais. Cada nova mensagem ou visita dele aumentava nossa ansiedade. A felicidade que sentíamos com a gravidez estava sendo obscurecida por um medo constante. O sonho de construir nossa família estava à beira de se tornar um pesadelo. Apesar da situação estressante, minha esposa e eu decidimos permanecer unidos e firmes em nossa decisão. Sabíamos que nossa prioridade era proteger nosso bebê e garantir que a família que estávamos construindo permanecesse intacta. E assim, entramos em uma batalha que nunca imaginamos enfrentar, com a determinação de lutar pelo nosso futuro juntos. A situação tomou um rumo ainda mais complicado e estressante quando o doador decidiu levar o caso aos tribunais. Nós, que tínhamos feito todo o possível para manter as coisas amigáveis, agora nos encontrávamos no meio de uma batalha judicial. Consultamos nosso advogado, que nos explicou as complexidades legais envolvidas em casos de inseminação artificial caseira, especialmente quando não há um contrato formalizado. Na primeira audiência judicial, sentamos no tribunal, nervosos e inseguros. O juiz ouviu os argumentos de ambas as partes. Nosso advogado apresentou o caso, destacando o acordo informal que fizemos com o doador e nossa intenção clara de que ele não teria direitos parentais. Por outro lado, o advogado do doador argumentou que ele tinha o direito de reivindicar a paternidade, especialmente agora que sentia uma conexão emocional com o bebê. Cada audiência foi uma maratona emocional. Os advogados discutiam sobre as implicações legais, enquanto nós assistíamos, impotentes, nossas esperanças e sonhos sendo debatidos como se fossem meros pontos em uma discussão técnica. O doador, que antes parecia razoável e disposto a ajudar, agora estava determinado a obter um papel na vida da criança, independentemente do impacto que isso teria em nossa família. A mídia local ficou sabendo do caso, e logo estávamos no centro de um circo midiático. Repórteres estacionavam do lado de fora de nossa casa, buscando entrevistas e fotos. O estresse adicional da atenção indesejada só agravou nossa situação. Minha esposa, já lidando com os desafios físicos e emocionais da gravidez, agora enfrentava uma pressão ainda maior. Fizemos o possível para nos proteger do assédio da imprensa, mas os efeitos sobre nossa saúde mental eram inegáveis. Enquanto isso, nossa vida cotidiana estava em suspenso. As alegrias simples que antes sentíamos ao decorar o quarto do bebê ou escolher roupinhas agora eram ofuscadas pela constante preocupação com o que poderia acontecer. Cada novo documento legal, cada audiência marcada, nos lembrava da fragilidade de nossa situação. Tentamos obter apoio emocional de amigos e familiares, mas até isso se tornou complicado. Alguns nos apoiaram incondicionalmente, enquanto outros começaram a questionar nossas decisões. A tensão causou fissuras em alguns relacionamentos, e sentíamos que o cerco se fechava ao nosso redor. A batalha legal estava nos isolando do mundo, transformando o que deveria ser um momento de alegria em um campo minado de ansiedade e medo. Nos momentos de silêncio, quando estávamos sozinhos em nossa casa, minha esposa e eu conversávamos sobre o futuro. Falávamos sobre nossas preocupações, nossos medos, acima de tudo, nossa determinação de proteger nosso bebê. Decidimos que, independentemente do que acontecesse, lutaríamos juntos, como uma família, para garantir o melhor para nosso filho. Os meses passaram, e finalmente chegou o dia da decisão do tribunal. Sentamos no banco dos réus, nossos corações batendo forte, enquanto o juiz começava a ler a sentença. O tempo parecia parar enquanto ouvíamos cada palavra. O juiz reconheceu a complexidade do caso, mas, no fim, decidiu que o acordo inicial deveria ser respeitado. O doador não teria direitos de paternidade. A sala do tribunal explodiu em murmúrios, e senti uma onda de alívio e emoção. Abracei minha esposa, e lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. No entanto, sabíamos que a batalha ainda não estava completamente vencida. O doador poderia apelar da decisão, e nosso caminho para a paz ainda era incerto. Ao sairmos do tribunal, fomos confrontados pelo doador, que prometeu continuar lutando pelos seus direitos. Sabíamos que nossa jornada estava longe de terminar, mas aquele momento de vitória nos deu a força necessária para continuar.
Tínhamos vencido uma batalha crucial, e agora estávamos mais determinados do que nunca a proteger nossa família e garantir que nosso bebê tivesse um futuro seguro e amoroso. Após meses de intensa batalha judicial, o dia da decisão final finalmente chegou. Minha esposa e eu estávamos exaustos, tanto física quanto emocionalmente, mas tentávamos manter a esperança de que a justiça estaria do nosso lado. Entramos no tribunal com nossos corações pesados, conscientes de que aquele dia poderia definir o futuro da nossa família. A sala do tribunal estava lotada, com repórteres, amigos e familiares de ambos os lados. O juiz, que já havia se familiarizado com o caso, começou a sessão relembrando os pontos principais do processo. Nosso advogado apresentou nossos argumentos com firmeza, destacando o acordo inicial com o doador e nossas intenções claras desde o início. Do outro lado, o advogado do doador fez um discurso emotivo, enfatizando a conexão emocional que seu cliente sentia pelo bebê e seu desejo de ser reconhecido como pai. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardávamos a decisão do juiz. Minha esposa apertava minha mão com força, e eu podia sentir a tensão e o medo em seus olhos. O juiz levantou-se, ajeitou os óculos, com uma voz firme, começou a ler a sentença. O juiz reconheceu a complexidade do caso, mencionando as dificuldades legais envolvidas em acordos de inseminação artificial caseira. Ele destacou que, embora não houvesse um contrato formalizado, havia evidências claras de que o acordo inicial não incluía direitos de paternidade para o doador. Além disso, enfatizou a importância da estabilidade emocional e do bem-estar do bebê, que poderia ser prejudicado por um conflito contínuo. Quando o juiz finalmente declarou que o doador não teria direitos de paternidade, senti uma onda de alívio. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de nossos ombros. Minha esposa começou a chorar, e eu a abracei, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Sabíamos que essa decisão era apenas o começo de um novo capítulo em nossas vidas, mas, por enquanto, nos permitimos sentir um pouco de paz. Enquanto saíamos do tribunal, o doador nos confrontou mais uma vez. Com o rosto vermelho de raiva, ele prometeu que não desistiria e que apelaria da decisão. Suas palavras foram duras, mas estávamos determinados a seguir em frente. Sabíamos que não podíamos deixar que seu ódio e ressentimento destruíssem nossa felicidade. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Embora estivéssemos aliviados pela decisão do tribunal, também sabíamos que o doador ainda poderia tentar interferir. Nosso advogado nos aconselhou a tomar medidas adicionais para garantir nossa proteção legal e emocional. Iniciamos o processo de formalização do acordo original e buscamos apoio psicológico para lidar com o trauma que é essa. Decidimos focar em nossa família e na preparação para a chegada do nosso bebê. Cada ultrassom, cada consulta médica, era uma oportunidade de reforçar nosso vínculo e de nos lembrar do motivo pelo qual estávamos lutando. A gravidez de minha esposa estava avançando bem, e sentíamos que estávamos finalmente reconquistando um pouco de normalidade em nossas vidas. Enquanto isso, a atenção da mídia gradualmente diminuía, e conseguíamos começar a reconstruir nossa privacidade. Passamos mais tempo com amigos e familiares que nos apoiaram durante toda a tempestade, fortalecendo nossos laços e buscando conforto naqueles que amávamos. Sabíamos que, independentemente do que acontecesse, nossa união como família era inabalável. No entanto, a ameaça do doador ainda pairava sobre nós. A qualquer momento, ele poderia apelar da decisão ou encontrar outra maneira de interferir. Estávamos preparados para enfrentar qualquer novo desafio que surgisse, mas também sabíamos que precisávamos encontrar uma maneira de encerrar essa história de uma vez por todas. Minha esposa e eu passamos muitas noites conversando sobre nosso futuro, sobre como protegeríamos nosso filho e garantiríamos que ele crescesse em um ambiente seguro e amoroso. Decidimos que, independentemente do que acontecesse, manteríamos nossa fé no amor e na resiliência. Nosso bebê era o centro de nossas vidas, e faríamos qualquer coisa para garantir sua felicidade e bem-estar. Após a decisão do tribunal, minha esposa e eu tentamos retomar nossa vida e focar na chegada do nosso bebê. No entanto, o espectro do doador ainda pairava sobre nós. Sabíamos que ele poderia apelar da decisão a qualquer momento, e essa incerteza pairava como uma sombra sobre nossa felicidade. Decidimos que não deixaríamos o medo nos paralisar, mas a tensão era palpável. Os últimos meses de gravidez foram uma mistura de alegria e ansiedade. Cada ultrassom, cada movimento do bebê, nos lembrava do motivo pelo qual estávamos lutando.
Estávamos determinados a proporcionar um ambiente seguro e amoroso para nosso filho. Nossos amigos e familiares próximos nos apoiaram, oferecendo conforto e segurança. Aos poucos, começamos a encontrar alguma paz. Finalmente, chegou o momento que esperávamos. O trabalho de parto começou em uma noite tranquila, e fomos ao hospital cheios de emoção e nervosismo. As contrações ficaram mais fortes. Em algumas horas, nosso bebê nasceu. A emoção de segurar nosso filho pela primeira vez foi indescritível. Lágrimas de alegria escorriam por nossos rostos enquanto contemplávamos aquela pequena vida em nossos braços. No entanto, nossa felicidade foi rapidamente interrompida. 2 dias após o nascimento, recebemos uma notificação do tribunal informando que o doador havia apelado da decisão. O desespero tomou conta de nós. Eu queria proteger minha esposa e nosso filho de mais estresse e sofrimento, mas parecia que não havia escapatória. Nos dias que se seguiram, o medo e a incerteza voltaram a nos assombrar. A primeira audiência da apelação foi marcada para um mês após o nascimento do nosso filho. Durante esse período, fizemos o possível para focar na alegria de ser pais. Cada sorriso, cada gesto do nosso bebê era um lembrete do amor que compartilhávamos. Mas, ao mesmo tempo, a apreensão estava sempre presente. A cada toque no telefone, nossos corações aceleravam, temendo novas notícias do tribunal. Na audiência, o doador apresentou novos argumentos, destacando sua conexão emocional com o bebê e seu desejo de ser parte da vida da criança. O ambiente no tribunal estava tenso, e parecia que todos estavam prendendo a respiração. Nosso advogado rebateu os argumentos com firmeza, destacando novamente o acordo inicial e os melhores interesses do bebê. Enquanto o juiz ponderava sobre a decisão, eu olhei para minha esposa e nosso filho, e senti um misto de medo e determinação. Sabia que, independentemente do que acontecesse, estávamos juntos nessa luta. Finalmente, o juiz proferiu sua decisão. A apelação foi negada. O doador não teria direitos de paternidade. A sala do tribunal ficou em silêncio por um momento, antes de explodir em murmúrios. Eu abracei minha esposa e nosso filho, sentindo uma onda de alívio e alegria. No entanto, o doador, visivelmente frustrado, prometeu que continuaria lutando. Saímos do tribunal com a decisão ao nosso favor, mas sabíamos que a paz ainda estava distante. Nos meses que se seguiram, fizemos o possível para reconstruir nossa vida. Buscamos apoio psicológico para lidar com o trauma que a batalha legal havia causado e tentamos focar em nossa família. Apesar das constantes ameaças do doador, estávamos determinados a proteger nosso filho e garantir que ele crescesse em um ambiente seguro e amoroso. Em uma noite, enquanto segurava nosso bebê em meus braços, refleti sobre tudo o que havíamos passado. O amor e a determinação que nos uniram foram a chave para superar os desafios. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, estávamos preparados para enfrentar qualquer obstáculo. A batalha ainda não estava completamente vencida, mas nossa união como família era inabalável. A casa, que antes parecia cheia de medo e incerteza, agora estava preenchida com risos e alegria. Cada dia era uma nova oportunidade de mostrar ao nosso filho o quanto o amávamos. E assim, apesar das adversidades, seguimos em frente, com a certeza de que nossa família era forte o suficiente para superar qualquer desafio. O sacrifício e a luta valeram a pena, pois o amor que compartilhávamos era mais poderoso do que qualquer obstáculo que pudéssemos encontrar. Espero que tenha gostado do desenvolvimento final do capítulo 5. Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui para ajudar.